Bem, vamos entender claramente o que é computação de nuvem, que é um conceito que não necessariamente é fácil para quem não está envolvido com tecnologia da informação. Para isso, vamos primeiro entender como é que normalmente nós utilizamos nossos equipamentos, um paradigma de processamento local. Quer dizer, quando eu tenho acesso local aos dados, seja através de um celular, seja de um computador, de um tablet ou um notebook, o acesso é local aos dados. Se eu não estou conectado à internet, a única coisa que eu posso fazer é escrever e ler dados no dispositivo de armazenamento local. Então, isso limita demais a minha ação, porque eu só posso ter acesso àqueles dados se eu tiver acesso ao equipamento. Se eu perder o equipamento for danificado, consequentemente eu terei um sério risco de perder todos os dados que eu tenho trabalhado. Então, vamos entender como é que funciona a computação de nuvem. Tal como acontece com a nuvem, por isso que vem o nome computação de nuvem, uma nuvem no céu ela pode ser observada por diferentes pessoas, em diferentes locais. E aí eu posso fazer essa comparação, utilizar esse paradigma para computação. É só eu substituir a nuvem pela internet. Quer dizer, quando eu digo que eu estou trabalhando em computação de nuvem, é porque eu estou tendo acesso remoto a dados. Quer dizer, embora eu ainda tenha condição de acessar os dados locais dos meus dispositivos, na realidade eu dou prioridade a acessar dados remotos que estão estocados num servidor acessados através da internet, seja qual for o dispositivo. Quer dizer, eu posso ter esses dados acessados a partir do meu celular, a partir do meu desktop, do meu tablet, do meu computador pessoal, do meu notebook. E eu acessando esses dados que estão armazenados num lugar único, num servidor, pelo menos lugar único do ponto de vista conceitual, eu tenho o conceito de computação de nuvem, também denominado Cloud Computing em inglês. Bem, vamos continuar. É justamente por isso, quer dizer, se eu tenho acesso à internet, a uma série de serviços e dados que eu posso ter acesso através da internet, então isso abre caminho para eu ter acesso a diversos tipos de informação de forma distribuída. Eu tenho acesso ao e-mail, eu tenho acesso à agenda, a fotos, a documentos, seja num formato web, seja em formato proprietários, como Word, Excel, PowerPoint. Eu posso ter acesso a vídeos públicos colocados no YouTube. Eu posso ter acesso a vídeos privados colocados com trava de acesso. Serviços web como Facebook, Twitter, noticiários, informações em geral. Quer dizer, tudo isso eu tenho acesso remoto à informação. E isso me traz uma série de vantagens quando eu estou lidando com computação de nuvem. Principalmente porque eu tanto posso pegar essas informações e estocar localmente, como eu posso esquecer o estoque local e ficar usando apenas as informações que estão na nuvem, apenas as informações que estão na internet. Dessa forma, eu posso também ter a vantagem de compartilhamento, porque os dispositivos não necessariamente são todos meus. Eu posso, por exemplo, ter um conjunto de informações na internet e fazer com que essas informações sejam compartilhadas de forma controlada com outras pessoas. Quer dizer, João, por exemplo, ele pode acessar os dados dele que estão na nuvem de forma a ter um acesso restrito a ele, mas ele pode pegar parte dessas informações e compartilhar com Sofia, que acessa através de um computador ou de um tablet, como aqui é demonstrado. E eu posso ainda dizer assim, não, essas informações aqui, parte delas eu ainda vou compartilhar com Carlos, que acessa através de um notebook. Quer dizer, dessa forma eu posso ter um trabalho colaborativo, porque essas informações podem ser acessadas por Sofia apenas para leitura, mas também eu posso permitir que Sofia altere alguma informação
dando a ela essa prerrogativa através de sistemas de acesso restrito. Então, dessa forma, eu tenho uma grande vantagem em ter minha informação na nuvem, em ter meus dados na internet. É que eu posso fazer a implementação de trabalho colaborativo, o que vai aumentar a minha produtividade de trabalho. Existem muitos fornecedores de computação de nuvem. Amazon, Rackspace, Microsoft, Google, diversos outros eu poderia citar, HP, IBM, Sun Microsystems, Oracle e por aí vai. Agora, duas se destacam, que é a Microsoft e o Google, porque são essas duas que fornecem em larga escala e são mais conhecidas pela grande parte da população. Então é importante você observar o destaque que essas duas empresas têm em termos de fornecimento de computação de nuvem. O Google, especificamente, foi uma empresa criada já nessa filosofia, quer dizer, ela não aderiu à computação de nuvem depois de obter sucesso, como é o caso, por exemplo, da Microsoft. O Google ele já foi criado pensando em computação de nuvem. E aí ele tem serviços pagos e gratuitos. Os serviços Google App são, em geral, serviços pagos. Eles são basicamente os mesmos serviços que você tem acesso através de contas gratuitas do Google. Você tem Gmail, que é o servidor de e-mail online, o Gtalk, que é uma ferramenta de comunicação textual por áudio e por videoconferência que pode funcionar online. Você tem o Google Agenda, que é uma agenda que você tem online, que você pode compartilhar informações, inclusive trabalhar colaborativamente com outras pessoas no gerenciamento de uma ou mais agendas. Você tem o Google Docs, onde você pode armazenar arquivos de texto, arquivos PowerPoint, planilhas Excel, arquivos de desenho, fotografias, vídeos, entre outros, mas que principalmente você pode gerar documentos online, como se você tivesse um programa instalado em seu computador. Você tem Google Vídeo, que é um serviço que não está disponível para o usuário dos serviços Google gratuitos. É um serviço de vídeo que ele é fechado para quem contrata Google App e que você pode compartilhar vídeo apenas dentro do grupo para o qual você contratou o serviço Google App. Você tem o Google Sites, que permite que você monte sites complexos utilizando ferramentas apenas disponíveis na nuvem. E você tem o Google Groups, que é o mesmo Google Groups que você tem online, gratuitamente, porém é um Google Groups que você tem online para um ambiente fechado, um ambiente corporativo, um ambiente de grupo fechado. Além dessas ferramentas, você tem centenas de ferramentas no App Marketplace, que é uma espécie de site do Google, onde diversos fornecedores de diferentes países colocam seus aplicativos para serem integrados junto ao Google Apps. É interessante, por exemplo, para o mercado corporativo, porque você vai encontrar no Marketplace, por exemplo, sistemas voltados para relacionamento com clientes ou sistemas voltados para controle de fluxo de caixa, folha de pagamento e assim por diante. Quer dizer, você tem no Google App um pedaço dele que você pode conhecer gratuitamente, utilizando os serviços Google gratuitos, mas você também tem uma série de recursos que você só tem acesso se você tiver o serviço Google App contratado. Geralmente interessante para clientes corporativos, para empresas, mesmo que sejam pequenas. Só para você entender bem, aqui tem uma tabela comparativa entre as diferenças quando você utiliza o serviço Google e o serviço Google App. O Google é gratuito. O Google App você paga $50 por ano por conta.
conta de e-mail, conta de Google Docs, conta de Google Agenda, de vídeo e assim por diante. Quer dizer, é uma conta única que você, no caso, você tem direito a 25 GB para compartilhar esse espaço em disco entre todos os serviços Google, enquanto no gratuito você tem apenas 7,5 GB. Em ambos os casos você pode aumentar, mas no caso aí você, mesmo no serviço Google gratuito, você tem que passar a pagar para ter mais do que esse espaço em disco. No Google App você tem um serviço exclusivo que é o Google Vídeo. O vídeo aqui está sem acento porque está em inglês. O Google Vídeo ele permite que você distribua vídeos entre sua organização, já que o Google App é um serviço Google voltado para corporações, para empresas, mesmo que sejam pequenas. Então você pode colocar vídeos onde apenas usuários do Google App associados ao seu domínio vão ter acesso a esses vídeos. Eles não têm acesso, os vídeos não são acessados externamente. Já na conta Google gratuita, se você quiser armazenar vídeo, você coloca no YouTube. Não existe o serviço Google Vídeo. Ele não integra contas no Google gratuito. Não há um painel de controle, porque a princípio o uso é individual. Você pode até se integrar entre contas diferentes de Gmail, calendários diferentes, Google Docs diferentes. Mas você não tem como fazer isso de forma mais sistematizada, de forma controlada. Já no serviço do Google App, você tem uma segurança incrementada, você tem um backup incrementado, você tem uma colaboração incrementada, você tem como controlar quem pode colaborar com quem, como é que o uso desses recursos podem ser feitos pelos colaboradores da sua empresa. Além do mais, você tem uma compatibilidade com os serviços BlackBerry e Outlook, já que é um serviço voltado para o mundo corporativo. No Google gratuito, não há qualquer garantia de integridade de dados. Como qualquer outro serviço gratuito, como Hotmail, como Yahoo, você não tem como exigir garantias de um serviço que ele lhe é oferecido gratuitamente. Se você ler adequadamente os termos de uso de todos esses serviços, ele sempre diz isso. Não há garantias de integridade de dados. Já no Google App, ao contrário do que acontece com o Google, você tem um suporte exclusivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E um uptime de 99,9% do tempo. Quer dizer, 99,9% do tempo o serviço estará disponível. É uma garantia do Google. Enquanto essa garantia não existe quando o serviço é gratuito. Aqui você tem um exemplo da interface do Google App, que ao contrário do que acontece com o serviço Google, você pode colocar sua marca no lugar da marca do Google para justamente criar uma identidade visual no uso desses sistemas. Então é interessante, apesar de nós estarmos contextualizando o conceito de computação de nuvem, falando dos serviços do Google App, mas é interessante você entender que essas características são genéricas para qualquer serviço de computação de nuvem. Escalabilidade, porque eu tenho as minhas necessidades atendidas de acordo com o tamanho delas. Quer dizer, eu tenho disponível espaço em disco de acordo com a minha necessidade. Eu tenho 25 GB no Google App de espaço em disco. Eu só preciso aumentar se eu precisar, porque eu vou pagar mais por isso. Então não tem para que eu ficar utilizando um HD de 500 GB se eu não vou utilizar esse espaço em disco. Eu tenho virtualidade, ou seja, eu acesso de qualquer lugar. Isso é muito importante, é um conceito muito importante de computação de nuvem, justamente para dar essa flexibilidade geográfica de uso. Permite o deslocamento de dados de uma estrutura para outra. Computação resiliente, tanto em termos de servidores, porque os meus dados eles estão distribuídos numa rede mundial de computadores, que não necessariamente eu, como usuário final, vou saber onde esses dados fisicamente se encontram, até mesmo por uma questão de segurança, como também o deslocamento de dados entre diferentes dispositivos. Eu acesso meus dados e posso até baixá-los no meu celular, posso também baixá-los no meu computador pessoal, no meu computador de mesa e assim por diante.
O preço, quer dizer, é de acordo com o uso, o que me garante um baixo custo de manutenção. Seja intensidade de uso, como, por exemplo, elasticidade de processamento, armazenamento, banda. Quer dizer, eu vou pagar de acordo com a minha necessidade. Não é o caso do Google App, mas, por exemplo, se você vai contratar um Amazon, você contrata serviço de nuvem especificando que você vai precisar de um processador mais potente ou menos potente, você vai precisar de uma banda de saída de servidor mais larga ou menos larga, você vai precisar de mais espaço ou menos espaço, de acordo com a sua necessidade, o que vai garantir um baixo custo de manutenção do serviço. E o uso de intensa tecnologia de segurança, justamente para combater o que poderia ser citado como um ponto fraco da computação de nuvem, é a segurança da informação. Por isso que as empresas mais sérias, elas raramente têm problemas com segurança da informação, porque elas levam muito a sério esse aspecto no uso dos seus sistemas. Então, quais seriam as vantagens de usar a computação de nuvem? Seja a nível pessoal, utilizando um serviço Google gratuito, seja a nível corporativo, utilizando Google Apps ou Amazon, ou seja lá qual for outra. É justamente o que está citado aqui. Quer dizer, você tem acesso distribuído a serviços e sistemas, você pode acessar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Você tem facilitação da colaboração por conta disso. Você pode compartilhar planilhas de cálculo, agendas, documentos em geral e permitir controladamente que outras pessoas apenas vejam ou editem ou até recompartilhem o seu compartilhamento autorizado. Você pode se isentar de preocupação com hardware, tanto atualização de equipamentos quanto ficar despreocupado se um hardware dá algum problema, porque isso passa a ser responsabilidade do provedor da computação de nuvem, do serviço de computação de nuvem. O custo do serviço é proporcional ao uso, é diferente de quando você compra um servidor web para fazer algum serviço de provimento local de serviço, onde você tem que comprar com muito espaço em disco, com muita capacidade de processamento, para que aquele servidor dê conta dos serviços ao longo de muito tempo. Quer dizer, você precisa fazer um investimento muito alto inicialmente para que aquele retorno seja o máximo possível em termos de período de uso do equipamento. No caso do serviço de nuvem, você não precisa se preocupar com isso, você usa apenas o que precisa. E também em termos de software, porque você usa os softwares apenas que precisar naquele momento. Você pode, inclusive, no caso do Google App, dizer assim, não, eu só vou utilizar agenda e e-mail, eu não vou utilizar Google Docs, ou eu vou utilizar Google Docs também, mas eu não vou utilizar Google Groups. E você desativa aquilo para o seu ambiente fechado, a sua comunidade, a sua corporação. Quer dizer, dessa forma, você tem uma facilidade muito grande de controle do que as pessoas que estão debaixo da sua organização vão utilizar em termos de software. E a atualização de software, mais uma vez, é facilitada, porque quando o provedor de serviço atualiza o software, você não precisa instalar nada em lugar algum. Ele simplesmente aparece atualizado de acordo com a autorização que você deu para atualizar para o novo sistema. Quer dizer, você tem essa série de vantagens. Desvantagens? Desvantagens existem. Você tem um maior risco à privacidade, já que a informação não está sendo suportada fisicamente no seu local de domínio. Você tem riscos de segurança da informação, já que é uma coisa que está nas nuvens, na internet. Ela pode ser invadida. Existe o risco porque seus dados estão sendo controlados por terceiros. Quer dizer, eles estão fora da sua área de controle total. E existe risco de indisponibilidade do servidor, seja porque o servidor está fora do ar, seja porque você perdeu a conexão com a internet. Porém, é importante você perceber o seguinte, que todas essas desvantagens, elas são inerentes ao tipo de provedor de serviço que você contrata. Quando você contrata uma empresa de porte mundial, como Google, como Amazon, como Microsoft,
Essas desvantagens, elas perdem bastante o sentido, já que são empresas sérias, de uma ampla capacidade de provimento de serviços e que não têm interesse nenhum em estar colocando em risco sua privacidade, a segurança da informação de seus dados. Então é importante, diante desses fatos, você começar a olhar para o futuro. E que futuro é esse? Tudo indica que computação de nuvem é uma tendência. Você vê dispositivos com funcionamento baseado em acesso a essa computação de nuvem, você vê celulares, você já vê computadores que funcionam basicamente se estiverem conectados à nuvem, como netbooks, como Chromebook do Google, que ainda não tem um futuro certo, mas você começa a ver dispositivos que o seu uso faz sentido mais quando eles estão conectados à nuvem. Se você tira a internet, eles perdem muito todo o sentido de existir. Você vê a proliferação de conectividade com a internet, quer dizer, você vê cada vez mais lugares mais distantes, mais remotos, com conexão com a internet, o que viabiliza o uso de computação de nuvem. Você vê o aumento do uso pessoal e corporativo da computação de nuvem, gente confiando cada vez mais em colocar documentos pessoais, muitas vezes muito importantes, na nuvem, colocando, armazenando no Google Docs, armazenando até mesmo como arquivo anexo a e-mail. Você vê grandes empresas aderindo à computação de nuvem, deixando aquela dor de cabeça de gerenciar toda uma estrutura tecnológica local para simplesmente colocar tudo na nuvem. E você vê, quer dizer, na realidade é um conjunto de fatores que levam a você pensar que essa coisa dá certo porque está todo mundo indo para a nuvem, seja pessoal ou corporativamente, seja como clientes, seja como fornecedores. E aí me resta concluir com a seguinte afirmação: se você experimentar computação de nuvem na sua plenitude, gozando de todas as vantagens que ela oferece, muito provavelmente você dispensará o paradigma da computação local, porque você perceberá que é muito mais vantagem em todos os aspectos o uso da computação de nuvem em relação ao uso da computação local.